Fala pessoal, Saulo Formiga, Geografia e Atualidades aqui do seu Gonçalves Dias, pré-vestibular que veio para mudar a sua vida e a sua forma de estudar. Gente, esse vídeo vai tratar sobre indústria do Brasil e especialmente os fenômenos de concentração e desconcentração fabril. Então fica ligado que vem questão Enem aqui para a gente responder juntos. Vem comigo! Fala, turminha! Vamos responder questões? Mas antes, eu quero mostrar para vocês uma imagem. Uma imagem que vale por 1000 palavras. Olha só, olha para a tela. Vocês com certeza já devem ter visto documentários ou até mesmo reportagens mostrando esse tipo de imagem para vocês. Às vezes em foto, às vezes em vídeo, mas ela sozinha já fala por si, né? Olha só, cadê os homens? Eu estou sentindo falta do ser humano nessa foto. Se a gente fosse pegar a foto de uma fábrica, você está vendo aqui que é uma fábrica de automóveis, mas se você fosse pegar como exemplo a Volkswagen do Brasil, que foi a primeira grande montadora multinacional a se instalar aqui no nosso país, lá nos anos 50, na época de Kubitschek. Olha só, quando a Volks passou a produzir o seu Fusquinha aqui no Brasil, 90% das soldas eram feitas por homens, usando máquinas, evidentemente, mas 90% homens. Aqui eu estou falando de soldas. Aqui eu tirei essa foto do setor de soldas. Eu estou unindo as peças para formar o chassi do veículo. Olha só, cadê os homens? No lugar dos homens, hoje eu tenho o quê? Robôs. Então, houve um processo que nós chamamos de automação fabril, e você tem que estudar sobre esse termo. A automação fabril é resultado direto da terceira revolução industrial, a revolução técnico-científica informacional. Pois bem, eu tinha 90% da Volks no setor de soldas sendo feitos por homens. E hoje, 2020, isso é feito apenas por 10%. Ou seja, boa parte daquela mão de obra ou foi redistribuída na fábrica ou simplesmente foram desempregadas, né? Tornaram-se desempregados. Esse processo é conhecido como desemprego estrutural, hein? Quando a mão de obra é suspendida ou substituída pela entrada das máquinas, perfeito? Isso tem tudo a ver com o processo industrial. Agora, chega de papo e vamos para a questão. Olha só, primeira questão. A montadora Ford, de capital norte-americano, anunciou hoje, 4 de janeiro de 2012, a produção global de um modelo de utilitário esportivo, o EcoSport, projetado por cerca de 1,2 mil engenheiros brasileiros e argentinos no Centro de Desenvolvimento da companhia, em Camaçari, na Bahia. O carro, que deverá ser vendido em 100 países, será produzido nas fábricas da Ford, na Bahia, na Tailândia e na Índia. Eu adoro essa questão porque ela retrata muito bem a forma com que o Enem trata esses fenômenos. Bem, eu tenho um carro desenvolvido no Brasil, mas desenvolvido com a ajuda de lugares distintos, né? Estou falando aqui de argentinos, mas que foi produzido unindo São Paulo como centro tecnológico da Ford e Camaçari, na Bahia, que é o centro de montagem. Então, você tem bem aí 2 lugares distintos, isso sem falar dos argentinos, que com certeza não estavam aqui no Brasil durante o processo de confecção do projeto. Eles trabalham de lá, através das plataformas virtuais. Mas o que mais chama a atenção? Um carro que vai ser produzido para ser vendido em 100 países. Eu não tenho mais aquele produto local. Eu tenho os automóveis produzidos no Brasil para brasileiros. E eu tenho os automóveis produzidos na China para os chineses. Isso não acontece mais. As fábricas estão criando agora um padrão de produto. E esse padrão de produto traz muito lucro para essas empresas. Porque em vez de eu investir em 2 projetos diferentes, em 2 nações diferentes, eu vou investir apenas em um. Só que em um que vai atender todas as nações. Então, eu vou acabar tendo um investimento menor e, claro, uma relação comercial muito maior. Então, isso vai trazer dividendos para as fábricas e isso aumenta, sem dúvida, o seu capital. E o mais importante de tudo, né? A gente está falando de um carro que vai ser produzido no Brasil para 100 países, mas que está sendo produzido na Bahia, que não tem tradição industrial alguma. Então, tudo aqui, meu amigo, soa revolução, entendeu? Então, vamos lá. Questão. Assinale a alternativa que apresenta características da produção industrial atual, representada pelo lançamento do novo EcoSport. Letra A.
estreita relação entre pesquisa e tecnologia e desconcentração industrial na produção de produtos globais. Você viu que o texto ele fala de produto global, né? Já que o carro vai ser produzido no Brasil, foi produzido com a ajuda de argentinos e vai ser vendido em 100 países diferentes. E ele mostra também, que é aquele ponto que eu chamei a atenção na leitura, sobre a desconcentração. Porque a nossa grande revelação, o carro global, o primeiro carro global da Ford, produzido no Brasil, vai sair da Bahia, o que já representa o cenário de desconcentração industrial. Então, eu não preciso nem ler o resto das alternativas, né? Basta você ir direto na letra A. A letra B fala de rígida padronização, isso não acontece mais em tempo de toyotismo, eu não posso falar de padronização. E letra C, produção baseada no modelo just in time, que exige grandes almoxarifados. Até o just in time está correto, que é um fenômeno ligado à indústria moderna, a flexibilização. Só que quando ele coloca que exige grandes almoxarifados, é um equívoco, porque o just in time ele faz com que você só tenha a matéria-prima no momento que você necessite. Então não precisa de estoque. Isso já foi questão do Enem, tá? Just in time, toyotismo, indústria global atual não precisa de estoque, exatamente para poder reduzir os custos. E letra D, linha de produção fordista, com eliminação da terceirização na produção e na incorporação de mão de obra pouco qualificada de países em desenvolvimento. Não há, risca, se você imprimiu, pode riscar. Não há essa eliminação da terceirização. Na verdade, isso vem acontecendo com muito mais força. É fazer com que quem produza tenha a maior habilidade para isso. Imagina, você ter que fazer tudo de um processo. É impossível. Então, você tem a parte com mais afinidade, com mais competência, e a parte com menos ou talvez nenhuma. Então, se você fizer com que apenas a parte competente faça a sua tarefa, você vai ter um produto com maior qualidade e com menor custo. E letra E, os grandes estoques que são empregados na linha de montagem do Fordismo. Nós já eliminamos a palavra estoque das fábricas atuais. Portanto, como eu falei, apenas a letra A é a resposta dessa questão. Beleza? Então, ó, vamos para a segunda, porque essa aqui eu tenho certeza que você matou a charada desde cedo. Estou enganado? Não, né? Então vem. Segunda questão. Na obra A Industrialização Brasileira, Sônia Regina Mendonça, aparece o subtítulo Do Café Nasce a Indústria. Olha só, no primeiro vídeo dessa aula você ouviu falar sobre a relação do café com a indústria brasileira. E ela traz, nesse seu livro, essa relação. Assim, não é difícil entender por que o Sudeste afirmou-se como o polo inicial da industrialização brasileira, através dos seguintes fatores. 1. Formação de uma ampla infraestrutura de serviços, transportes e rede bancária para sustentar o crescimento da cafeicultura. Perfeito. Isso aí, ó, puxa uma setinha e coloque do lado. Estrutura pré-existente, entre parênteses, café. O banco nasceu para financiar as lavouras cafeeiras. Os serviços que ele coloca bem aí é todo o processo técnico que vai te gerar consultoria de implementação e melhorias. Isso já existia desde a época do café. 2. O capital acumulado com as exportações do café. Beleza. O capital acumulado deu condições e flexibilidade para novos investimentos. Imagina você, empresário, você tem um negócio, só que você está percebendo, matematicamente falando, que o seu negócio está rendendo menos do que antes. O que você vai fazer? Continuar investindo nesse negócio ou esperar ele quebrar? Pois é, você pode investir e modernizar o processo de forma que ele continue atrativo, ou você pode investir numa área nova. Porque acontece que alguns ciclos econômicos eles são temporais. O café foi temporal da mesma forma que a cana-de-açúcar, a mesma forma que o algodão, que o cacau. Então, tinha ciclos. E esse ciclo do café ele andava se fechando. Então, por experiência, o Brasil acabou fazendo o quê? Pegando o capital do café e aplicando em outros meios, que nesse caso, uma das maiores oportunidades foi a indústria nascente. E 3, a mão de obra do imigrante europeu, que veio inicialmente para trabalhar no café e indo posteriormente para a indústria. Gente, se você assistiu atentamente a nossa aula, você sabe que essa mão de obra que veio em substituição ao ex-escravo era uma mão de obra já qualificada para a indústria, porque eram europeus.
A Revolução Industrial já tinha acontecido lá há séculos, então, sem dúvida, contribuíram qualitativamente para esse processo acontecer. Então, ó, 1, 2 e 3, correto. Letra E, ok? Letra E. Todas as alternativas estão corretas e tudo isso está lá no nosso primeiro vídeo da aula de hoje. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima.